Não é a idade que importa. O que importa é o quanto você tem para contribuir. Então, o conselho que eu dou para as empresas é, primeiro, vamos definir a nossa cultura aqui, qual é? Ela tem que ser clara, verdadeira, transparente. Rasga os papéis, rasga o cartaz, não precisa estar na parede, né? O onboarding. O onboarding para uma pessoa de 50 anos, uma mulher, tem que ser um onboarding com técnicas digitais, sim. Qual o problema? Eu não sou expert, portanto, vamos ter que fazer um onboarding para a Bia diferente. Ela vai ter que conhecer e a gente vai ensinar. Pode até ser um jovem para poder ensinar para ela. E a Bia vai ensinar para esse jovem resiliência, adaptação, visão estratégica, visão do todo, né? É uma troca. Então, eu acho que nós somos povo. A gente faz muitas coisas. Quando eu vejo o meu dia hoje, que eu acordei cedo, levo a Lucas, saco a Chiquinha, cuido da minha mãe, e venho aqui, e estudo, e gravo vídeo, né? Cara, a gente faz muita coisa. A mulher, ela é povo. Amigos do RH Debate, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Léo, não sabemos que horas vocês vão estar assistindo o nosso programa. Nós temos hoje uma pauta bem interessante, que é a força da geração prateada feminina, maturidade, propósito e o futuro do trabalho. Para essa pauta, nós trouxemos aqui a Bia Tartucci, que é psicóloga, headhunter, consultora de desenvolvimento organizacional, mentora de carreira e liderança, e sócia fundadora da Tool Search, Gente e Gestão. Com 30 anos de atuação em grandes empresas como Lufthansa, Souza Cruz, Zara, Bravante, Limpano e outras empresas. Léo, quer continuar a apresentação da nossa convidada? Bom dia, amigos do RH Debate Podcast. É um prazer estar com vocês de volta. Antes de terminar a apresentação, eu queria abrir um parêntese. A gente está falando de força da geração prateada feminina, né? Nós temos uma estrela que é a própria geração prateada, que é a Flávia Pope, que acaba de ser contemplada com a medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara de Vereadores pelo trabalho que ela vem desenvolvendo junto ao Instituto JNG. E eu convido vocês e conclamo vocês a assistirem o podcast com a Flávia, que é sensacional o trabalho dela. Parabéns, Flávia. Você é uma estrela. Parabéns, Flávia. Continuando, eu vou pedir para a Bia, nada melhor que ela mesma terminar de se apresentar, né? A Bia é uma amiga de LinkedIn e hoje finalmente chegou aqui no nosso RH Debate. Bia, bem-vinda, é um prazer tê-la com a gente. Bem-vinda, Bia. Obrigada. O prazer é meu, né? Estar aqui com vocês, duas personalidades que eu admiro. A Bia... na realidade, Ana Beatriz, né? Mas eu acho que desde o meu primeiro emprego já me chamavam de Bia e virou Bia. E hoje eu estou com essa marca, Bia Tartucci. Eu sou literalmente, né, da geração prateada, eu tenho 58 anos. Adoro a minha idade, adoro esse momento que eu estou vivendo. Eu fui mãe tarde, eu fui mãe aos 43 anos. Hoje eu tenho um garotão, que é o Luca, que está com 15 anos, que é talvez a minha maior fonte inspiradora, né? Eu sou psicóloga de formação, embora comecei na engenharia. E aí eu brinco que ali foi até a minha primeira transição de carreira, porque eu fui para a engenharia porque sempre fui muito boa em matemática, no colégio, talvez um pouco da pressão familiar, mas lá naquela turma de 78 homens e 2 meninas, eu estudava na UFRJ, eu percebi que não fazia sentido, que não era ali que eu seria feliz profissionalmente. Enfrentei a minha primeira batalha, que é a família, né? De sair da engenharia, do fundão, mas com muita coragem. Eu, então, prestei um novo vestibular e comecei a psicologia e já sabia que eu queria o RH, que eu já queria a área organizacional. E assim fiz a trajetória da minha carreira.
E trabalhando, eu sempre procurei trabalhar em grandes corporações. Eu acho que eu exatamente desenhei, fiz exatamente o planejamento, né? Eu almejava ser diretora de uma grande companhia e já sabia que lá no final talvez eu fosse atuar como consultora. Na época nem tinha o nome de mentora, né? Mas eu sabia que depois eu teria algum negócio meu, iria empreender. E aí, com muita coragem, com muito planejamento, eu, ano passado, encerrei o meu ciclo no mundo corporativo e estou aí há um ano empreendendo na área de RH, desenvolvimento organizacional, liderança, carreira, naquilo que hoje faz o meu olho brilhar, né? Então, foi a minha outra transição de carreira. Maravilha. Bia, vamos lá. Eu tenho uma pauta aqui para a gente conversar, que é o seguinte. Qual o impacto e o potencial da geração prateada feminina no mercado de trabalho, mostrando como maturidade, experiência e inteligência emocional? Como é que você avalia isso? Pois é, né? Eu posso falar exatamente por mim, né? Eu acho que eu sou o exemplo vivo. Não vamos deixar, né? Porque às vezes as pessoas ficam falando muito dessa coisa. Ah, imagina, não tem essa história de etarismo, né? Não tem. Tem. Não vamos, Como tem. E como tem. Como tem, exatamente. Como tem. Eu mesma sofri etarismo. Na realidade, nós mulheres sofremos. Primeiro por ser mulheres. Então tem, obviamente, esse preconceito. Tem. E agora enfrentamos a questão da idade. Então, dizer que não, está tudo bem, está tudo um movimento, muito texto bonito nas redes sociais, mas a realidade ainda não é tão bonita assim. Então, nós sofremos, sim, isso. Por quê? Eu acho que tem uma relação também, muito aquele protótipo, né, da beleza, né, da mulher é bonita, mas quando ela é jovem. E aí, quando ela... Isso muito na realidade ocidental, eu percebo. E aí, depois, quando a gente já vai amadurecendo, aquele corpo já não é tão bonito, né? O cabelo... Hoje, estou adorando as mulheres assumirem o platinado, que será a minha próxima. Eu já estou me preparando, estou ficando um pouco mais louro, para depois virar o platinado. Vou assumir, porque é muito chato esse negócio de ficar pintando cabelo e raiz, né? Então, assim, eu estou adorando essas mulheres empoderadas, com os cabelos lindos. Eu estou seguindo várias aqui para eu poder copiar, né? Porque a gente tem que assumir, né, essa questão do corpo, do cabelo. E o mundo corporativo tem que perceber que essa mulher prateada, empoderada, com cabelo platinado, com o corpo já não tão... Ela é muito além disso aí, né? A gente tem muita capacidade, muito potencial, muita energia. E eu percebo que, engraçado, atrás desse estereótipo da beleza vem, porque a gente já está velha, a gente já não serve mais, né? Porque eu acho que também olha um pouco para aquela imagem, que obviamente não é daquela menininha, e enquanto homem, a gente percebe que quanto mais grisalho, fica mais bonito, mais charmoso. Então, eu acho que eu começo por essa questão da imagem. E aí, depois, vem pela questão de que, né, somos desatualizadas. Não seria... Desculpa a interrupção, claro. Só para complementar isso aí, fazer um adendo. Não seria também uma visão, obviamente, errada, de que a pessoa já está cansada, ela não vai render tanto, não seria tão ligado somente ao aspecto de beleza ou não? Da energia, né? Que a pessoa não tem energia. Mas você sabia que existe uma coisa que eu acho muito interessante, né? Quando a gente é jovem, né, que a mulher, diferente de mim, né, que foi mãe aos 43, mas em geral a mulher fica grávida entre os 25, 35, essa média. Essa mulher que também sofre, tá, a questão né, porque eu vivi RH minha vida inteira e na hora que eu ia abrir uma vaga com uma área cliente, né, com financeiro, compras, enfim, não importava o setor, ouvi muito isso. Não, quero homem. Aí eu falava, por que homem? Não, porque a cidade aqui vai engravidar, vai ter festa de colégio, vai ter filho doente. Então, tinha uma questão da mulher jovem, né? Então, a velha está cansada, não tem energia. Mas também tem a nova, que tinha essas questões que muitas áreas não queriam. Só que hoje, nós temos o quê, gente? A gente tem uma longevidade muito maior.
todos Sim. nós, vocês, eu, estamos nos cuidando. Diferente, provavelmente, da nossa geração anterior. Sim. A minha mãe, com a minha idade, eu acho que ela era muito mais velhinha do que eu hoje com a Eu minha lembro idade. quando eu era criança, uma pessoa de 50 anos era um velhinho já pronto para. E a plaquinha do idoso antigamente, que era bem aquela coisa corcunda, mudou. Se vocês prestarem atenção, as plaquinhas, o 60 a mais já está, né? Aquela bengalinha que me irrita. Bengalinha, tem que tirar essa bengalinha, porque antes que era um tirar aquela corcundinha. bengalinha, Agora ainda tem a Bota bendita. na barriga, alguma coisa assim, mas tudo bem. Põe o cabelo prateado, enfim, o careca, né? Então, eu acho que tem essa questão, tá vendo? O mais jovem também, a mulher mais jovem, tem o preconceito da gestação. E a de idade, tudo bem, tá cansadinha. Só que eu olho para um outro ângulo. De fato, né? A gente, né, vai à festa de colégio de filho, tem pediatra. Só que quando as empresas perceberem que o mais 50, quase sempre, vive uma outra realidade do ninho vazio, né? Os filhos já foram embora. Exatamente. Então, o que acontece? As mulheres, principalmente as mamães, né, que são a galinha e seus pintinhos, elas precisam se ocupar muito para não viver aquela tristeza da casa vazia. Aí eu acho que as mulheres têm muito mais, já que elas estão bem de saúde, saudáveis, todas malhadas, né? Se tratando muito mais com alimentação, né? Vamos viver 80, 90, 100 anos, sei lá. Por que não vamos trabalhar? E é muito bom trabalhar, porque Sim. você não vai pensar na tristeza do que a sua casa está vazia agora. Então, eu acho que quando as empresas entenderem que a gente tem mais disponibilidade, né? Não tem festa de colégio, não tem pediatra, temos que superar a dor da partida do nosso filho, né? Para a vida, é óbvio, né? Se conseguirem perceber isso, é um grande diferencial. A gente tem muito mais disponibilidade. Deixa eu te fazer uma provocação. Tá, vamos lá. Quando você. Vou provocar, pode? Pode. Tá, quando você era gestora do seu núcleo, você tinha esse preconceito com as mulheres? E assim, pô, eu vou contratar uma funcionária, mas ela vai ter esse problema assim, assim, assim. Você tinha esse problema? Olha só. Como é que você olhava isso? Eu sempre tive equipes grandes, né? Mulheres, homens, gays, sempre gostei, até porque eu vim de varejo tinha, né? E eu nunca olhei, posso te falar, pela questão se era homem, se era mulher, se era gay. A única coisa que eu conseguia olhar era as áreas. Por exemplo, uma época eu trabalhei num estaleiro, né? Um negócio assim de offshore, pesadão. E aí eu vi aquelas meninas novas no meio daquela população, que era uma população, né? Assim, que poderia estar cantando aquelas menininhas, né? Então ali eu procurava botar mais homens trabalhando, por uma questão muito mais do negócio. Sim, porque tem áreas que são né? mais específicas. Porque são áreas que são específicas, dizer né? que não, que Então são eu olhava muito pelo negócio, né? Então o meu perfil era esse. Tive gente trabalhando de todas as idades. Tive as grávidas, né? As mamães que foram grávidas. E sempre procurei tentar usar na minha área um exemplo para as outras áreas. Porque se começasse o preconceito por mim, que levantava uma bandeira cultural nas empresas, né? Imagine eu conseguir fazer com que as outras áreas entendessem. Mas no seu íntimo, como é que você pensava isso? Porque né? eu fui, ainda mais assim, eu vou contar para vocês uma coisa que eu vivenciei. A minha gravidez foi inesperada, eu não esperava que eu fosse ficar grávida, até porque eu não planejava ser mãe. Né? O Lucas sabe disso, ele sabe que hoje ele é meu bem maior, mas eu não tinha o planejamento. Eu sempre fui muito focada com a carreira. Depois, infelizmente, eu também perdi o meu marido, eu fiquei viúva. Então, naquele momento, nem pensei depois em ter um novo relacionamento a ponto de ter um filho. Acabei que depois de 5 anos, conheci o pai do Luca, enfim, acabei engravidando totalmente não planejado. E naquele momento, eu era executiva de uma grande empresa, trabalhava, muito. E engravidei aos 42, porque o Luca nasceu, eu estava com 43. Ninguém esperava, obviamente, que eu fosse ficar grávida. E aí eu estava com 7 meses, aquele barrigão, nunca tinha dado um problema, nunca tinha tido assim, meus exames eu fazia no sábado, assim, sabiam que eu estava grávida porque a barriga crescia, né? Mas não que eu tivesse algum problema de saúde. A nossa empresa estava sendo
tinha um banco de investimento grande que estava incorporando a nossa empresa. E aí eu tinha 7 meses, aquele barrigão, uma pessoa do banco de investimento, junto com o meu CEO, me chamaram numa sala e falaram: Bia, gostamos muito do seu trabalho, mas temos que ver como é que vai ser a sua licença maternidade. Você vai tirar a licença ou você não vai tirar? Porque se você tirar, quando você voltar, vai ter uma pessoa sentada no seu lugar. Eu vivi isso. Eu, na hora, eu confesso a vocês, eu não respondi nada. Falei, só, acabou. Levantei, fui pro banheiro, chorei. Porque é meio doloroso falar isso para uma mulher com 7 meses, né? Que você não vai tirar sua licença maternidade, senão você vai ter alguém. Né? Exato. E eu sabia que na minha posição, eu não poderia ficar os 4 meses, mais 1 mês de férias, né? Sem entrar em contato. Imagina, eu já tinha esquematizado tudo com a minha equipe, como que nós iríamos fazer, quando que eu estaria dando apoio, quando que nós estaríamos... Assim, eu não ia abandonar, né? Jamais. Só que eu vi aquilo, foi muito doloroso para mim. E o Luca nasceu dia 5 de outubro, dia 10 de outubro eu estava trabalhando. Né? Que foi a pior decisão que eu tomei, porque ficou uma mensagem muito ruim para as mulheres da empresa, porque se eu, diretora de RH, estava trabalhando com um filho com 5 dias, né? O que seria delas? E aí, depois de 2 anos, eu acabei até saindo da empresa, porque eu acho que, naquele momento que eu voltei, cortou. Mas eu acho que eu precisei me preparar para depois... Eu digo antes, na hora que eles falaram contigo, sim, cortou, né? Ali cortou. Né? Com certeza. Então, você imagina... eu vivi isso, claro, mas, Bia, eu tinha 43 e antes. Mas eu acho que eu sempre, embora eu não quisesse ser mãe, eu sempre tive um respeito muito grande com as mulheres que, né, tinham esse sonho, porque tem mulheres que têm isso, é um sonho. Então, eu nunca tive problema. Eu até brincava. Gente, peraí, ninguém engravida agora, hein? Quando alguém estava grávida, eu brincava. Vamos fazer uma escalinha? Eu brincava, assim, mas eu brincava... Mas eu aceitava super. Eu sabia que aquilo era uma coisa importante. Eu me preocupava em saber se aquela posição que ficaria ausente por um determinado tempo, eu tinha alguém para cobrir. Né? Então, eu ficava sempre procurando dividir as tarefas, mas deixar que aquela mãezinha saísse tranquila. Né? Depois, então, do que aconteceu comigo, depois, então, eu fui, assim, uma ativista dessa questão da grávida, né? Procurando trabalhar, inclusive, na organização todo o período, né, da gestação, fazer reuniões, preparar, acompanhar o preventivo, dando todo aquele apoio para a mãe, né, para essa mulher. Então, eu nunca tive, mas conheço pessoas, mulheres, que me falam: ah, não, Bia, eu procuro não contratar nessa... Não, eu tive essa provocação, mas exatamente por isso. Eu conheço amigas que têm 3 filhos, por exemplo, que viveram, que foram mães, que tiraram licença, mas na hora da equipe... Para a equipe não serve. Para a equipe não serve. Gozado isso, né? Essa provocação, porque, assim... Normalmente a gente assim, o homem é que não aceita a mulher grávida, mas isso que eu queria saber tem se... Mulheres, também é uma falácia, sabia? Eu vou te dizer, em 40 anos de profissão, N equipes, eu conto nos dedos dos homens que trabalharam comigo. E quando eu era questionado pelas diretorias, pelos CEOs, eu provava por A mais B que as minhas equipes eram muito mais produtivas, competentes, mesmo capazes, mesmo com menstruação, gravidez, não importa. E uma cobria a outra, eu brincava. Vamos fazer uma escala de gravidez esse ano, tá? Não quero 2 ao mesmo tempo. Eu fazia exatamente mas na isso. brincadeira. Na brincadeira. Totalmente na brincadeira. Exato. E uma coisa que eu constatei ao longo da minha carreira, que, por incrível que pareça, existe muito mais preocupação com isso. E como é que eu vou falar? Problema com as gestoras mulheres. Por incrível que pareça. Muito mais do que com gestores homens. Porque a mulher... Eu não sei por quê. Eu cheguei na época, seja na Casa de Vídeo, seja na Vela, seja na Queiteré, eu fazia pesquisa internamente, Sim, principalmente com
na época da Queiteré com cliente, que eu tinha cozinha industrial, então eu, uma vez por mês, praticamente eu reunia todos os RHs das empresas lá onde a gente fornecia. A gente tinha restaurante, que a gente criava um grupo que eu ajudava a vender, né? Eu era um comercial, na verdade, da Queiteré. E eu sentia isso, era impressionante. Não. Eu quero que aí já é um cara perfil de liderança, né? Porque você tem que ser, o líder tem que ser empático, né? E aí, se a mulher tem também, esse comportamento... Eu tive de um destaque também feminino, enquanto fosse um destaque masculino, ela conseguia... Sim, pode ser. Uma coisa que eu percebo, e eu tive equipes grandes, equipes comerciais grandes, o homem, ele vai contradizer a sua liderança sempre que ele puder, porque ele quer se pôr em destaque. A mulher consegue se adaptar melhor e entender o que a liderança quer e ser mais colaborativa. Isso eu percebi. Então eu tinha equipes de venda bastante grandes e assim, os meus problemas sempre eram com gerentes homens, os vendedores homens. As mulheres dificilmente davam problema. É interessante, porque o homem queria sempre te confrontar, mostrar que ele também estava à altura. Sim. A mulher, ela conseguia... Mas talvez porque era com você, né? Homem com homem, mulher com homem. Talvez a mulher com você ficasse numa posição um pouco mais submissa, enfim, não sei. E o homem talvez... Não sei. Porque eu brinco que eu sempre fui, né? Embora mulher, mas eu sempre fui muito dura para não deixar exatamente montarem em mim. Então, assim, eu falava com outro diretor ou com outro gerente de igual para igual. Mas quando você se relacionava com uma diretora ou uma gerente, você também tinha que ser tão dura quanto quando lidava com um homem? Eu sempre procurei, assim, toda a minha liderança e minha gestão, eu sempre procurava entender um pouco quem é o outro que eu vou estar me relacionando. Então, tinham pessoas que eu precisava ser mais dura, porque se eu não né? Literalmente, desculpa, botasse pau na mesa, o negócio ia complicar. E já tinham pessoas que eram muito mais, talvez, sensíveis, de mimimi, diretoras, inclusive. Então, eu tinha que ter assim... Então, eu acho que a minha liderança, nesse tempo todo, né? Os meus relacionamentos, as minhas relações nas empresas, era muito de acordo com o que o outro... era, né, em termos de comportamento. Se mostrava para você, né? Me mostrava, exatamente. Eu tive poucos problemas de relacionamento, né, com pares, com superiores. Tive alguns, é óbvio, não vou dizer que tudo foi um mar de rosas. Tive alguns bem complicados, talvez valeram, inclusive, pelos outros. Mas eu sempre fui uma gestora de RH, né, muito relacional. Eu brinco que eu sempre fui uma ativista pela questão da humanização, né? Inclusive, o livro, né? O meu capítulo é exatamente falando sobre essa questão, né? Para mim, resultado sem equipe motivada e cuidada não existe, né? Com certeza. Então, as minhas brigas em empresa sempre foram muito por essa bandeira, né? De eu olhar o lado do profissional, o lado humano. E aí eu olhava sempre a maneira que cada um geria, né, se posicionava e, obviamente, com muita cautela com aqueles que a gente brinca, né, mas que existe aquele lobo, né, na empresa sempre com a pele de cordeiro. E isso é que me deixava, obviamente, mais incomodada. Eram esses seres, né, que não são humanos, eu tive esses ETs, digamos alguns assim. Gerentes meus que eu tive que bater muito firme, porque eles queriam se sobressair sem ter a competência para tal. Sim, entrar numa de competição. Então entrava na competição com quem estava dirigindo eles. Entendi. Não rola. Então, isso, eu nunca tive um problema desse com uma gerente mulher. Interessante. Interessante. A gente mulher sempre, ela dialogava e mostrava o lado que, enfim, e poderia chegar a um acordo ou não. O homem queria... Mais sensata. Na verdade, existe um quê de sensatez, de equilíbrio bem diferente. E que eu acho que isso eu uso com as minhas mentoradas, né, mais 50, que muitas chegam para mim querendo se reposicionar, querendo, né, uma nova colocação no mercado. E eu percebo... E eu tenho homens também que eu atendo, né? Porque é diferente a nossa posição enquanto está numa empresa e depois quando você está ali trabalhando aquele indivíduo, né? Sim.
E por incrível que pareça, eu acho que a mulher ela é mais resiliente. Eu acho que tudo que ela vive, né, na vida, nós vivemos na vida, porque a gente vive esse papel de, né, de filha, de mãe, de esposa, né? Muitas vezes eu vivo um papel forte de irmã, porque eu tenho um irmão que precisa de ajuda, porque ele tem uma doença autoimune. Então, eu acho que tudo isso que a gente vive, muito mais do que um homem, porque o homem acaba sendo, às vezes, muito mais, né, aquele profissional, que é o provedor da casa, mas eu acho que toda essa loucura que a mulher passa, a própria entrada na menopausa, que muda muitíssimo os nossos hormônios, enfim, né? Eu acho que isso dá para a mulher essa resiliência, essa capacidade de adaptação, que eu acho que é a força dessa geração para voltar ao mercado de trabalho. Como é que você encara essa geração? Você está monopolizando hoje, Paulinho. Desculpa, vou te pedir de licença para entrar um pouco na entrevista também. Tá bom? Eu estou cheio de coisas aqui na cabeça. Você está vendo que tua cabeça está girando a 1000 por hora. É um tema que... É gostoso, mas é polêmico. Ele, né, tem várias vertentes que a gente... Né, dá um livro. Dá um livro, né? Pode ser um livro. Pode ser. Eu já tenho 5. Você tem que começar a escrever. Já é o plano C, já tá? É o plano, né? É o plano C. Depois desse primeiro, que eu só fui coautora, eu já estou começando a rascunhar. Ano que vem eu tenho meu lançamento, vocês vão ser convidados, porque vai ser no Rio, porque esse outro foi em São Paulo. Mas vai ser no Rio, vocês estarão lá. Maravilha. Ô, Bia, você, sem dúvida, é uma das vozes que tem provocado a maior reflexão sobre a geração prateada feminina, né? A diversidade no trabalho. Eu queria saber, a gente sente também, do lado masculino também tem muita prevenção contra o homem. Ainda mais quando chega na idade da gente, a gente já virou velho mesmo, né? Já é velho. Não, você é velho para esse emprego. Você não serve. Esquece que o plano de saúde vai gastar menos, que a gente vai ser tratado por geriatra, não por um monte de médicos diferente. Uma série de coisas, mas tudo bem. Não, você, quando eu chegar nessa idade, eu vou. Aquela perguntinha. Você tá morto, cara. É diferente. Você fez tanto exercício que você não vai aguentar mais e vai cair duro. Eu, como nunca fiz, eu estou tranquilo aqui. O termo geração prateada tem ganhado força nos últimos anos, né? Como você vê essa geração e o que ela representa especialmente para as mulheres? Para as mulheres? Então, eu acho que a gente... Eu brinco, né, que nós somos a mentoria viva, né? Eu acho assim, quando a gente tem tanta bagagem, e eu acho que a mulher que eu estou vendo hoje, talvez diferente da nossa mãe, né? Essa mulher de hoje, ela tem uma potência e que às vezes ela não sabe que tem. Então, eu vejo que as empresas, isso me dói, ver assim, quer ver? A gente tem que contratar, né? Porque está todo mundo falando, quase que tem as cotas, né? Tem que contratar o PCD, por exemplo, né? Lá, o Jovem Aprendiz, está quase entrando num esquema de vamos ter que contratar. Não vire cota, né? Não é? Sinceramente. Pelo amor de Deus, isso que eu é um grande falo. medo. É um grande medo. E contratar a mulher mais 50 não é um projeto social. Entendeu? Porque você pode contratar fulana para me ajudar? Aquela coisa, aqueles arranjos que tem na contratação. Isso me preocupa. O que eu acho que as empresas precisam entender é o valor de contratar essas mulheres mais 50. Né? Porque o jovem é importantíssimo. Claro, o jovem, né, vem todo com uma inteligência tecnológica, vem com uma capacidade de criação, uma inquietação deles, uma energia fantástica, bacana. Mas quem passou por tantas crises? Sabe? A gestão de crise, acumulado eles não têm. O conhecimento, né? Esse equilíbrio emocional. Eu digo mais, é uma geração Z que ela demite a empresa com 2 meses, com 3 meses. E a empresa tem que entender isso. Então, não vai dizer que me pegou de surpresa. Não pegou, não. Então, eu acho que essa mulher, ela é aquele ponto de equilíbrio, que tem essa geraçãozinha, né, que está... Né, ela vem para... Peraí, gente, vamos sentar, vamos olhar. Né, vamos ver qual vai ser o risco calculado. Eles não, eles metem o pé. Né? Eles não têm compromisso que as outras gerações. Compromisso com eles. É com eles. Tem um grande compromisso com eles mesmo. E acabou. E é engraçado que falam que a gente não vai ter energia, né? Mas nós somos de uma geração que a gente trabalhou 12, 13, 14 horas. Não tinha esse negócio home office nunca. De sexta-feira
que hoje eles pedem, porque quando eu fazia entrevista com esses jovens, tem um nome da sexta-feira, eu esqueci agora. Como se fosse sexta-feira curta, que sai antes. O day off é quando você tira o dia inteiro, mas agora entrou uma onda de você sair na sexta-feira 2 horas da tarde. Mais cedo, né? E aí, tem um nome, até esqueci já. Tem coisas que eu já estou fazendo. Esse nome bonito. E aí, quando eu tô home office. Home office. Não. A gente vê lá na empresa que eu ajudo, quer trabalhar 2 vezes por semana no máximo, presencial. Eu contratando estagiário, é home office como? Estagiário home office. É ótimo. Numa indústria? Numa fábrica? Como é que o estagiário vai todo trabalhar mundo remoto? Vai estar home office, o operário O estagiário também. vai aprender como, né? Mas, perdão, e a gente não tem essa questão. Você vai contratar uma pessoa de mais 50, como eu, que estou cansada de saber que eu vou entrar 1 hora e não vou ter hora para sair. Isso é legal? Não, claro que não. A gente tem que ter qualidade de vida. Mas eu digo assim, a nossa mentalidade está adaptada. Exatamente. Se a empresa precisar, eu vou ficar. Eu não vou largar a minha caneta lá às 2 horas da tarde numa sexta-feira, porque, né? Porque deu a hora e... Porque deu a hora. E foi embora. A nossa geração tem uma responsabilidade com a entrega diferente. Né? Sem perder a qualidade de vida. Sem perder. Eu sempre trabalhei para cá. Então, eu acho que a força dessa mulher... Primeiro, como você falou, eu acho que a mulher tem um olhar para os negócios, né, com cuidado diferenciado, né, é diferente às vezes do homem, porque o homem ele faz, a mulher ela é detalhista. Então, eu acho que perder essa mulher nas empresas, que serve de ser uma mentorada para a geração mais jovem, que eu acho que é uma troca, né? Eu acho que o jovem, eu tive isso, eu vivi agora. Obviamente que eu tenho que me adaptar ao mundo tecnológico, mas eu nunca vou ser igual a um jovem que nasceu, né, na era digital. Então, a facilidade que eles têm para mexer em tudo tecnológico vai ser muito maior do que a minha, que até estudo para isso. Então, o que a gente tem... Eu fiz e deu muito certo. Cara, botei uma galerinha jovem para mexer... Canva, nessas coisas, para ficar aquelas mega apresentações, né? Porque eu brinco, eu ainda era da era do PowerPoint. E fui aprendendo, claro, eu sentava com eles, adoravam me ensinar, né? Mas também adoravam que eu ensinasse tudo que eu já vivi dentro do RH. Né? Então, eu acho que essa é uma saída que as empresas têm que enxergar. Porque na hora que desse um problema lá, quem ia resolver o problema da área? Era a Bia, não era a galerinha jovem. Eles iam correndo para minha sala. Bia, e agora o que a gente faz? Falei, peraí, calma, vamos pensar. Quais são as possibilidades? Já vivemos isso já vivi isso numa outra empresa. Tivemos essa alternativa, vamos tentar fazer isso aqui. Então, eu acho que isso é que eu acho que as empresas precisam entender. E quando eu contava assim, porque na minha época, né? Porque o que acontece hoje quando a gente fala da nossa idade no recrutamento, começa aí. O recrutamento é cruel. Por quê? Nós sabemos que hoje tudo é robô, né? Então o robô já vai eliminando aqueles currículos e a gente não chega nem para uma entrevista. Porque se a pessoa tem um emprego lá em 1990, ela faz o cálculo, né? É velha. Porque aí eu falo engraçado. Você recebe um currículo com idade. É velho, tem idade. Você recebe o currículo sem idade. É velho, não botou a idade. E aí a pessoa não tem nem a chance. Aí você bota a experiência. É velho. É velho, porque olha só, a pessoa... Quando é que ele se formou? Quando ela se formou. Se ela se formou isso, aí a pessoa calcula menos, né? 20 o robô entra bem mais anos. rápido. Aí... Cara, você não chega para uma entrevista. É uma coisa que... Outra coisa que é um ponto que eu brinco com alguns... Em algumas consultorias que eu faço. Eu falei, gente... Antigamente, você dividia essa mulher com outro empregador. Ela tinha 2 empregos. Hoje, ela não tem mais o segundo emprego. Porque ela deixou o emprego de mãe. Isso. Hoje, ela vai ser só sua empregada. Então, ela vai trabalhar só para você. Só. Exato. Ela é integral, é full. Né? E tem uma coisa que eu falo da mulher, né? Nós somos povo. A gente faz muitas coisas. Quando eu vejo o meu dia hoje, que eu acordei cedo, levo a Lucas, saio com a Chiquinha, cuido da minha mãe, e venho aqui, e estudo, e gravo vídeo, né? Cara, a gente faz muita coisa. A mulher, ela é polvo. Então, é uma outra qualidade da mulher. Ela dá conta. Só uma observação. Para você que foi pai como eu... também. Tudo bem, você também está nesse papel. Eu não perdi uma festa da escola...
eu deixava de ir ao trabalho para ir para uma festa da escola e dizia, hoje é festa da escola da Laura, tchau e benção. E eu Hoje acho ela está que com isso 19 anos numa faculdade dos Estados Unidos. E isso tem que E ser eu morrendo de valorizado. Isso tem que ser valorizado também, porque as empresas precisam também entender que isso faz parte. Exatamente. Porque o teu colaborador fica mais feliz. Sim. No momento em que ele teve tempo de ir na festa da criança, né, ou até mesmo acompanhar uma consulta, não importa, né, ele fez já esse papel que dá ali, eu brinco, né, que é um quentinho no coração. Cara, ele vai voltar trabalhando muito mais feliz. Aumenta a produtividade dele. Isso, a Aumenta. A minha produtividade. equipe brava quando eu falava, amanhã não vem que eu tenho Agora, festa na escola da se Laura. você não for sabendo que está rolando a festa, aquele dia tu não produz. Você vai Exatamente. ficar com uma Exatamente. raiva daquela Exatamente. empresa, aquele empregador, do meu trabalho. Você começa até a procurar emprego às vezes, viu? Eu sei, Então, já procurei. não é? Exato. Então, assim, é uma questão cultural das organizações, né? Tem que mudar, porque a gente vê muita coisa bonita, os valores na parede, né? Tudo bonito. A prática não é o que está escrito. A prática não é o que Não é o está que tá escrito. Isso a gente sabe. Né? Então, e aí o papel da mulher entra aí também. Ah, não, a gente, né, somos uma empresa inclusiva. Cadê a mulher? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Bia. Você trabalhou com tanto a geração prateada quanto a nova geração, ou não? Isso, trabalhei. Qual é a diferença que você percebe entre um e outro? Você sentiu um baque assim, significativo entre um e outra? Como é que foi isso? Na realidade, eu peguei todas as Pegou gerações, todas, né? né? Eu acho que esse Exatamente. momento que a gente está, né? Eu peguei o Eu Baby peguei Boomers, tudo, né? eu Lá peguei todo atrás, mundo. porque os fundadores, 80 anos, né? Trabalhei. Sim. Então, eu acho que eu trabalhei com tudo, né? X, Y, Z, quase alfa. A Quase. verdade Mas aí, inteiro, praticamente. como é que Então. você percebe essa diferença das Eu gerações? acho que existe uma diferença, sim, não tem a menor dúvida. Principalmente no sentido de comprometimento, de responsabilidade, educação. Isso é triste. Né? E aí eu acho que o que a gente, né, existe. Isso é fato. E eu acho que todos têm que se adaptar. Né? Nós temos que nos adaptar à outra geração e a outra geração tem que adaptar a gente. Senão não flui. Né? Então, quando eu converso com pessoas da minha geração, eu procuro sempre falar isso. A gente também precisa ouvir o mais novo e não achar, tipo, ele é jovem, ele não conhece nada. Mas a prateada, eu acho que é a que tem a maior capacidade de adaptação. Isso que eu ia falar. Porque ela se adaptou desde que ela entrou no mercado de trabalho, que ela começou... Ela tem uma facilidade maior. Nós somos a única geração que partiu do analógico e chegou ao digital. Gente, Eu estava vendo agora... E a gente foi se adaptando a isso tudo. Foi ontem ou anteontem. E ainda viveu o Woodstock e outras coisas. Isso. Uma coisa interessante, essa novíssima geração não consegue usar o mouse, porque eles estão tão habituados ao celular que o mouse, eles não sabem usar o mouse. É uma coisa... Vocês acreditam que eu contratei um jovem aprendiz uma vez? E aí falei assim para ele, você liga para os candidatos para confirmar se vão vir na entrevista. Aí estava o telefone de mesa, na mesa. Aí ele falou assim, mas ô Bia, me chamava de Dona Bia. Ô Dona Bia, eu vou ligar por onde? Eu não tenho celular e o celular do setor está sendo usado. Aí eu falei, pelo telefone da mesa. Ele, o que é telefone da mesa? Eu falei, telefone da mesa é isso aqui. Como é que usa? Gente, o menino nunca tinha visto um telefone de mesa. Aí eu falei, você tá vendo? A gente viveu aquele telefone do Discar, lembra? Que era investimento, compraram um telefone. Eu me lembro que meu irmão ganhou de presente de casamento de um dos padrinhos. Imagina, que maravilha. A linha telefone. Entrava em inventário. Inventário. E vocês foram lá na portaria do jornal pegar aqueles currículos. Porque eu fui. Lembra? Os anúncios era enviar o currículo para a portaria do jornal. Eu levava pessoalmente. E aí, a estagiária enfiava numa caixinha. Lá, gente, eu pegava muitos. Aí eu conto para essa geração minha nova, que eu coloco para trabalhar comigo. Me olham. O que é isso que a Bia está falando de pegar currículo em portaria, né? Falei, gente, eu ia lá no correio. Eu me lembro que uma vez eu estava desempregada, eu lembro disso até hoje, eu levei 98, né, currículo, 98. Aí a mocinha do Correios falou,
Ah, não, mas você vai... Não é possível que daqui não saia um emprego para você. E aí, quando eu conto isso, né, para minha galerinha, Bia, você tinha que levar o papel. Eu falei, gente, o papel. Né? Então, assim, a gente viveu isso tudo. Bia, quando você fala. A gente trocava mensagem por telex. Você lembra do telex? Exato. Era aquela fitinha, que era uma coisa interessante, porque eu tinha uma transportadora época que eu não tinha, que telex era uma máquina monstruosa. Então eu tinha um acordo com o correio e isso era comum, você assinava um contrato E usava o telex e assim, correio. então você, por exemplo, eu estou fechando um negócio com você, o meu telex é tal, era do correio. Quando chegava lá endereçado a mim, o correio me ligava, eu mandava alguém lá e buscava a fita e com a transcrição do telex. Isso era antes do fax. Depois veio o fax, que foi um avanço absurdo. Agora, vê bem. Agora vai falar isso para um jovem. Agora, Ele não sabe nem o que está falando. Eu estava na Queiteré, não tem tanto tempo isso? Tem. Eu estava na Queiteré, a gente pega a Lever como cliente, tem que inaugurar uma filial em São Paulo. Vamos inaugurar uma filial em São Paulo. Vamos. Eu fui para São Paulo, vou procurar uma agência de emprego grande. Não vou falar o nome, mas é uma das maiores que tinha. Fui procurar. Aí eu era tão importante no mercado que eu fui atendido pelo holandês, pelo dono. Não vou falar mais nada, qual era a empresa. E falei, dei a relação do que eu precisava, de cozinheiro, magarefe, não sei o quê, perfeitamente. E o processo foi correndo e eu dizia, vocês não têm nenhum currículo para me apresentar? Disse, não, fique calmo. E faltava uma semana para inaugurar a cozinha. Eu falei, eu tenho que começar a treinar esse povo. Aí fui a São Paulo, aí eu disse, não, domingo a gente está indo lá na praça. Aí eu fui, aí eu fui acompanhar. Tinha uma Kombi, com um megafone em cima, uma mesa dentro. Eles iam para a Praça da Sé e começavam a anunciar, vaga para cozinheiro. Aí faziam uma fila. Vaga... Que é isso? São Paulo, principal capital do Brasil, né? Principal cidade do Brasil, mais evoluída. Aqui no Rio era mais evoluído. Porque aqui as consultorias botavam anúncio no jornal, as pessoas iam para a consultoria, preenchiam os currículos, tinha uma psicóloga que fazia. Lá não, meu amigo, era um cara da mesa recrutando. Pois é, imagine. E a gente viveu isso tudo. Essa experiência, essa geração nunca vai ter. E hoje tudo que é recrutamento é online, assim, ninguém faz. Não faz. E tem coisas que... A última entrevista, às vezes, é pessoal, mas... E tem coisas que a tecnologia acaba atrapalhando mais do que ajudando. Que as pessoas não têm foco, estão muito dispersas. Isso. Em alguns locais estão voltando à tecnologia passada. Não analógica, mas assim, hoje, por exemplo, Suécia já não... eles não estão mais adotando nas escolas os computadores, voltaram para os livros. Pois é. Né? Isso é bem interessante. Bia, por que existe ainda tanto tabu? Nós já falamos um pouco, mas vamos reforçar isso aí, principalmente quando falamos das mulheres acima dos 50. Sabe uma outra coisa que a gente ainda não falou, mas que eu percebo que às vezes falam também, que pessoal mais 50, mulheres e homens, mas somos caros, né? E aí não querem contratar. Você é super qualificado para a função. Eu ouvi tanto isso na minha vida. Não é? Então tem esse que para mim isso é um mito. Não que a gente não seja. É uma desculpa, né? Por causa da tua idade. Exatamente. Mas você já viu o quanto você perde não contra. E aí eu já vi realmente, né? Para o meu marido mesmo, tá? Ele mais 2 foram demitidos, eles eram da área comercial, de uma grande empresa de tecnologia, tinham mais 60, os três foram demitidos e colocaram 4 pessoas com 35 anos. Então, assim, tirou 3, né? Porque acham que o mais novo, obviamente, tem um salário menor, mas não entrega o quanto uma pessoa de mais 50 tem para entregar. Sim. Então, isso é um fator que eu acho que as empresas precisam mudar, né, a forma de pensar, porque o fato, talvez você precise pagar um pouco mais, é óbvio, porque a pessoa tem uma bagagem maior e vai te entregar mais, né? Mas aí já tem aquele preconceito, nem chama para entrevista porque deve ser caro.
Então, acho que isso tem uma Empresas desvantagem. chamem para entrevista e depois discutam o preço da pessoa, o O valor que ela tem. O preço não, o valor que ela tem. Mas chamem pra Fala mais entrevista. uma coisa. E se eles botaram no currículo que ele já foi aposentado, melhor, vai ser mais barato. Pois é, Porque ele já tem alguém pagando alguma coisa a ele, entendeu? É verdade, é verdade. Não é? Com certeza. E o que eu já vi também acontecer muitas vezes né, vai demitindo, vai tirando as pessoas, né, com mais idade, enfim. E aí depois, numa crise, tem que chamar de volta. Que a geração Z vai embora. Exato. Não tá nem porque aí. eles não estão nem aí, nem querem. E o que acontece? Você demitindo pessoas, né, geração mais 50, por exemplo, você está perdendo a história da sua empresa. Aí, de repente, quando você olha, todo mundo novo. Ninguém sabe o que aconteceu. Você perde literalmente a referência. Então, é um outro ponto que as empresas precisam prestar atenção. Porque numa crise, ou então para depois, para poder contar a história. E tem um outro fato que é muito interessante. Quando você tem no seu time uma geração prateada e você vende um produto ou um serviço que o teu cliente é um cliente prateado, quem melhor entende desse cliente? É esse colaborador teu. Não é um cara jovem que vai entender o que é a nossa dor. Não é uma menina jovem que vai entender a dor. Que vai dizer, mas aí, cara, para aí. Quando começa a falar assim, aí, né? Não, para, porque então, até difícil. nisso tem que entender. Porque, gente, essa geração prateada, ela é uma geração, inclusive, mais empoderada financeiramente também. Exatamente. A gente conseguiu coisas que os nossos pais não conseguiram, muitas vezes. Exatamente. Salvo exceções de famílias, né? Mas, assim, muitos pais sofreram muito para dar para a gente o que a gente tem. E Exato. a gente, hoje, está dando para os nossos filhos, com certeza, muito mais. Então, a gente já construiu um patrimônio, né, ali um colchãozinho financeiro. Não que a gente não precise trabalhar, tem muita gente que precisa ainda, e é ótimo para a cabeça, e é ótimo porque as contas não deixam de chegar. Mas quando a gente pensa que essa geração prateada ela tem um poder de compra maior, as empresas precisam entender que eu preciso ter alguém aqui que pense para essa. E não contratar uma agência que vai... Não, cara, põe o teu colaborador falando essa linguagem. Então, assim, eu vejo tantas aberturas que justifiquem essa população prateada estar trabalhando, né? Sim. Que quando eu vejo algumas empresas literalmente preconceituosas, me entristece muito, porque eu falo, cara, estão perdendo dinheiro, literalmente. Não vou pagar a Bia, porque a Bia, né, é cara. Cara, e contrata uma pessoa, uma menina, não desmerecendo, mas é óbvio que estão perdendo dinheiro nessa equação. Porque daqui que ela tem o que conhece, você já conhece hoje, ela vai demandar muito tempo. Então, acho que... Vocês que estão gostando, por favor, curtam, compartilhem, tá? Não custa nada. E se inscrevam no canal. E quem não está gostando, também curte de raiva só, né? Comenta. E comenta. Faz um comentário. Os comentários que necessitem de resposta, a gente vai passar para a Bia e vamos responder para vocês. Bia, desculpa ter interrompido, mas Ok. precisa dar esse recado para eles. Eu não dei o meu ainda. Isso. Não, mas então era isso que eu são, assim, são coisas que sempre eu fico pensando, né? Porque eu falo, gente, por que isso? Não seja só eu, óbvio que não, vocês também pensam. Mas por que o empresário, por que o acionista, tantos ainda têm tanta resistência para contratar? E eu acho que isso vem causando também uma onda de fusão e incorporação enorme, porque ele não consegue crescer, aí vem um big do mercado e compra ele, e você vai reduzindo cada vez mais essa diversidade de empresas, né? Isso. Você vê, cada dia que passa, A concentração econômica terrível. vai aumentando, Isso. vai aumentando. Isso. E tem um outro fator que eu sempre usei muito, principalmente nesse meu último momento, né? Que tem sempre uma discussão, né? Por que é tão difícil atrair e reter talentos, né? Que eu lutava muito por essa marca, né, empregadora que a empresa tem que ter.
Eu sempre defendo que não é só a empresa que tem que escolher a gente tem que escolher a empresa que a gente quer trabalhar. E nesse estudo, que eu oriento, inclusive, as pessoas que fazem recolocação comigo, essa empresa é uma empresa inclusiva? Como é que essa empresa trata as mulheres? Né? Tem mais 50? Porque essa empresa que eu quero trabalhar... Estuda a empresa como ela te estuda. Estuda a empresa. Isso é um poder forte de atração. E as empresas precisam ficar atentas com isso. Né? Porque agora com a história da saúde mental, que é um outro tema, né? Daí um outro podcast. Mas, por exemplo, as empresas que não tiverem selo, com certeza, talvez... Eu não vou querer trabalhar nessa empresa. Né? Exato. Então, as empresas precisam entender isso. Se ela é inclusiva, se as mulheres estão... Ainda mais você, que é uma mulher, mesmo que você tenha 35 anos, você vai chegar nos 50. Sim. Então, você tem que olhar se aquela empresa tem essa cultura. Essa é uma verdade que ninguém vai escapar dela. Não vai escapar. Só morrendo, né? Se tiverem sorte, vão chegar e passar dos 50. Vão passar dos 50. Se não tiverem, infelizmente, não vão. Né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser pensado pelos empresários, né? Como é que é a sua visibilidade para o mercado. Porque ninguém melhor do que o próprio funcionário fazer a propaganda da sua empresa. Então, quem ama a sua empresa... Exatamente. Ela vai falar de uma maneira, né? E já um colaborador infeliz, cara, acaba. Vai num restaurante, come bem. Tu vai elogiar, agora vai comer mal. É a mesma coisa. Como eu escuto pessoas falando mal das empresas, os que me procuram às vezes, me contam coisas, né? Que eu falo, não estou acreditando que isso pode estar, que isso acontece. Isso acontece, né? Por que tanta gente infeliz me procura? Eu fico triste, sabia? Eu fico muito triste quando eu vejo. Uma coisa é a pessoa me procurar e falar assim, Bia, eu não quero mais, eu cansei de, sei lá, de ser nutricionista, minha carreira inteira, eu acho que agora eu estou querendo fazer uma transição. É uma coisa. Agora, a quantidade de pessoas que chegam por questões internas, né, é muito triste. Essas questões internas seria competição entre colegas? Tem competição, tem a questão do proprietarismo, quando você vai chegando a uma determinada idade, você passa a ser velhinha. Questão ética. Tem coisas do arco da velha que não acontecem, por que não acontece? Tem uma que chegou para mim e falou, Bia, eu estava pronta para ser promovida, e aí promoveram uma pessoa mais jovem, falaram que ela tem mais tempo de carreira do que eu. O futuro dela Alguém é mais disse longo, que eu vou me aposentar? E ainda dá essa justificativa? É um assédio isso, né? Então, sem contar quando é assédio mesmo, né? Pois é. Sem contar as histórias literalmente de assédio que tem, né? De não dar a fala em reunião, de colocar os jovens para falar, porque eles dominam toda a tecnologia. Na hora que aperta, aí chama a pessoa com mais experiência. Aí contrata um consultor. Chega um senhor ou uma senhora toda arrumada, né? bonita. Ele tem dentro de casa a resposta, mas ele tem que contratar alguém externo. Exato. Então, eu acho que são tantas nuances. E eu falo, por que as pessoas estão infelizes? Né? Porque existe uma cultura, né, que não olha para esse bem-estar. Mas eu vi, isso não é de hoje. Eu vim de 2 grandes empresas na área de saúde e assim a competição interna ela é quase uma guerra declarada. É impressionante, ainda mais na área comercial. Então a briga é de foice no escuro mesmo, e sempre foi assim. Eu não vi ao longo, e de vez em quando eu tenho contato com o outro, e continua a mesma guerra, né? Então isso não é uma coisa de agora. As empresas menores não, porque o dono está ali, é mais fácil ele contemporizar. Agora as grandes empresas que assim tem a área de direção ela é praticamente impessoal. Uhum. Então a pancada corre, aqueles que sobressaem, os que forem leões sobressaem, tudo bem, vão ficar vivos. Ou os amigos de alguém. Ou os amigos de alguém. Na maioria das vezes, os amigos de alguém. E eu enfrentei muito isso. Os protegidos. Exatamente. E isso é muito motivo que chega para mim dos protegidos. Sim. A gente fala muito que as empresas têm que mudar, né? Para poder
Quais são os conselhos que você daria para uma empresa começar a apoiar e trabalhar ou a reinserção ou o melhor desenvolvimento da geração prateada feminina dentro dos seus quadros? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que rever a cultura da empresa. Porque se a cabeça de cima, que é que determina, obviamente, a cultura, né? Ela só querer fazer o papel de bonito porque é modismo, não vai mudar. Então, eu acho que tem que vir de cima, né? Eu acho que tem que ter um ambiente de escuta, de reconhecimento, de valorização, independente da idade. Não é a idade que importa. O que importa é o quanto você tem para contribuir. Então, o conselho que eu dou para as empresas é, primeiro, vamos definir a nossa cultura aqui, qual é? Ela tem que ser clara, verdadeira, transparente. Rasga os papéis, rasga o cartaz, não precisa estar na parede. É porque tem muita cultura que é de papel só, né? Tem que ser vivido no dia a dia. O colaborador tem que sentir que aquilo é real. Então, assim, a cultura tem que estar muito clara. Se você tem dúvida da sua cultura, está no momento de fazer um trabalho de modelagem de cultura. Segundo, a direção, os líderes, não podem ficar, eu sou desse time ou eu sou daquele time. O time é um só. E a importância é mesclar os times. Também não adianta ser todo mundo só de uma idade, só de uma geração. Hoje, que estamos vivendo todas as gerações, o ideal é mesclar esse time. E a direção precisa valorizar, ouvir ambos os lados, não é uma competição, né? Prestar atenção nos recrutamentos. O recrutamento começa já a ser exclusivo, né? Olha a perguntinha horrorosa, menininhas do RH. Como é que você, com a idade que você tem, vai conseguir ter um chefe que é mais novo que você? Gente, que pergunta horrorosa. Sabe, a lista você já está colocando um peso da idade do outro, né? Então, assim, quem faz o recrutamento tem que olhar para o candidato como o potencial, o currículo, a sabedoria, o conhecimento. Esquece a idade, né? Quais são os seus planos? Você quer se aposentar em quanto tempo? Porque você já está aposentado. Você... Gente, que pergunta horrível. Só falta perguntar, como é que vai a sua artrose? Não é? Pois é. Então, assim, o recrutamento ele tem que ser um recrutamento mais humano, né? E depois, não vamos esquecer, eu acho que isso é muito importante, né? O onboarding. O onboarding para uma pessoa de 50 anos, uma mulher, tem que ser um onboarding com técnicas digitais, sim. Qual o problema? Eu não sou expert, portanto, vamos ter que fazer um onboarding para a Bia diferente. Ela vai ter que conhecer, a gente vai ensinar. Pode até ser um jovem para poder ensinar para ela. E a Bia vai ensinar para esse jovem resiliência, adaptação, visão estratégica, visão do todo, né? É uma troca. Então, eu acho que isso as empresas precisam entender. Tem todo um caminho. E com todo o capital intelectual que a gente tem, aprender digital é fácil, né? Isso que eu falo. Sempre. Preste atenção. Soft skills a gente não aprende. Hard a gente aprende. Exatamente. E o digital é hard. É só, talvez eu demore um pouquinho mais. Pode ser. Não, hoje né? com a IA é rápido. Sei lá, né? É só saber dar o comando. Mas, gente, é só saber dar o comando. Eu não vivo mais sem. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu tive que me adaptar. Né? Então, eu acho que é isso. É muito mais difícil você formar um jovem em soft skills, trabalhar essas competências comportamentais, do que você trabalhar as hards numa mulher de 50 a mais. Como é que você vê... Tem uma coisa engraçadinha sobre software, sobre IA. Tem umas faculdades que estão começando a alertar os alunos que eles estão com sistemas que vão detectar se suas redações são por IA ou não. Ferramentas para isso. Já existe ferramenta que humaniza. Humaniza o texto criado por uma IA. E você corre ele na IA que detecta e ela diz que é 98% humano. A IA... Já está sendo... Ela mesmo está... Está sendo malandra. Está sendo malandra. Exatamente. Como é que você vê, Bia, as mulheres depois dos 50 que querem ressignificar a sua carreira? Quais são os desafios que elas encontram aí? Primeira coisa que eu sempre digo, tem pessoas que falam assim, né? Eu vou ter que jogar tudo fora, né? Tipo assim, tudo que eu vivia não vai servir? Não, pelo contrário. Né? O fato de você ressignificar, começar de novo, não é jogar a tua história fora.
Você tem que aproveitar tudo que você viveu, todas as suas forças, todas as suas fraquezas, tem que aprender com... A gente erra também. Sim, a gente claro. sofreu muito, né? Eu falo que a Bia de hoje, ela passou por tanta dificuldade, sabe? Assim, por situações ótimas, maravilhosas. Mas passei por muita dificuldade. E cada choro ali derramado fez a mulher que eu sou. Então, eu acho que a mulher, no momento de se ressignificar, ela tem que valorizar a história dela de passado. A história é muito importante. Foi o que trouxe ela até aqui. E daqui para frente é olhar, não como se tivesse um relógio do tempo, né? Meu tempo está acabando. Seu tempo não está acabando. Seu tempo está começando. Procurar entender as suas fortalezas, porque é isso que vai te dar o caminho, né? Eu entendi que a minha fortaleza era trabalhar com gente, com carreira, com liderança, porque eu acho que é o que faz o meu olho brilhar, e talvez menos com processos agora, né? E se afaste de pessoas que ficam assim, você não é velha demais para isso, não? Né? Porque tem gente que põe para baixo. Então, eu falo sempre, você quer ressignificar, quer dar uma virada de chave na tua carreira, se afasta da nuvem preta. Procure pessoas que te coloquem para cima, que podem fazer você ter mais energia, mais vontade, né? Que vão te empurrar, digamos assim, junto com você. Isso é muito importante. E sempre falo também, a gente não pode, por exemplo, eu, né, 30 anos do mundo corporativo, tem ainda muita coisa para aprender. A gente não pode jamais, Sim, né, achar que sabe tudo. Porque a aprende minha entrada no todos os digital, dias, ela me fez falar assim, peraí, é difícil, se você que nunca está nas redes falando, fazendo vídeo. E eu tive que aprender a entrar nesse mundo digital. Né? Então, eu brinco assim, eu sou júnior nesse mundo digital e sênior, né? Lá nos 30 anos de carreira. Então, é entender que a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que entender que essa mudança, esse ressignificado vai demandar também que a gente estude. E aí a gente tem o quê? A gente tem, como eu falei, força, coragem, a gente já tem um propósito de vida, que eu acho que isso é muito importante. Qual é o teu propósito? Né? Quando você tem isso tudo muito claro na sua cabeça, não tenha medo. Vá. Se precisar de ajuda, também não tem problema nenhum. Vai procurar ajuda. Vai procurar um mentor, vai, né, procurar consultorias que são especializadas em recolocação de pessoas de mais de 50, porque eu não sei qual é o caminho. Né? E eu estou vendo muita gente empreendendo. E que eu acho fantástico, porque você pega o teu conhecimento, empacota esse conhecimento e empreende. E mesmo que você comece pequeno, você não precisa começar grande, é um passo de cada vez. Né? Então, se você tiver toda essa determinação, né, essa vontade, esse propósito, essa energia, não fica no sofá chorando, porque eu já tenho 50, porque eu já não... Não. Você está começando. A pessoa quando se entrega assim, na realidade, ela está encerrando a própria vida. Exato, exato. Mas você vê bem, às vezes também, eu quando saí da Casa e Vídeo, antes de entrar na Vela, eu tinha vendido na Casa e Vídeo que a gente precisava fazer um projeto de recolocação dos executivos que saíssem, não sei o quê. Então, a gente tinha algumas empresas que a gente pensava em contratar e eu contratei a Saad Filipelli para ser a empresa de recolocação. Sim. E gozado que eu fui o primeiro e único cliente, porque quando eles resolveram na Casa e Vídeo que eu ia sair, por uma questão... eu descobri que um diretor recém-contratado era um picareta, avisei aos donos, eles não acreditaram. Então, eles depois viram que ele era um picareta. Mas tudo bem. Aí eu fui para essa Saad Filipelli, a gente começou aquele processo de recolocação, não sei o quê. Como eu tinha um hábito de vir à cidade, eu vinha todo dia na Saad Filipelli, era no Assembleia 10, que maravilha, ficava vendo aquela vista, né? Foi aí que apareceu. Quando apareceu a vaga da Vela, ninguém mais viu, eu já estava lá, a secretária, olha aqui, aconteceu. Mas eles fizeram um curso lá, tentando começar a convencer o pessoal a virar empreendedor, consultor, não sei o quê. Aí um cara deu uma palestra,
sobre um livro dele, de como virar um consultor. Aí, quando terminou a palestra, ele falou, e aí, gostaram, não sei o quê? Quando tá indo, você não falou nada, você gostou? Eu gostei bastante. Você vai virar consultor? Eu falei, não, eu vou escrever um livro. Porque, assim, não, empreender não é para qualquer um. Exatamente. Né? A gente tem que entender, até esse trabalho de recolocação, a gente tem que entender exatamente o teu perfil. Né? É empresa pública, privada, é empreender, enfim. Tem gente que nasceu para ser funcionário. Ele nunca vai ser líder, nunca vai ser patrão. Nunca vai ser. Tem gente que não... Por exemplo, eu sou um caso diferente. Eu tive um único emprego na minha vida, foi o primeiro, e nunca mais eu digo, não quero responder a ninguém. Porque eu sou muito autoritário, reconhecidamente. Que isso? Não me submeto a difícil. Eu garoto, e ali já criava caso ali. Nesse durou 1 ano e 8 meses, meu primeiro emprego. Ia me dar trabalho ele, hein, se eu tivesse lá com Mas também o emprego eu acho que o emprego era pior do que ele, né? Mas assim... Porque era Centrais Elétricas Fluminense, a herança dela é legal, né? Empresa pública. A Central Elétrica Fluminense depois virou a Ampla comprou. A CBE comprou. Depois virou Ampla. E agora é Enel. É uma verdade. progressão de incompetência total. Aquilo ali na época era uma bagunça que... Até hoje, meu amigo, Enel é uma bagunça. Mas o que acontece? Eu nunca me submeteria. Então, depois... Eu sempre tive negócio e depois fui concessionário de 2 grandes empresas de saúde, as maiores, mas assim, batia de frente direto com o vice-presidente, com o diretor, porque se estava errado, estava também. Eu nunca tive aquela... que as pessoas assim, você tem que ter... tem que ser político. Eu não consigo ser político. Se eu não gostei, vai ficar na cara. E assim, se eu tentar, vai ficar falso. Então, eu digo... Então, tem gente que, assim, eu não conseguiria ser. Não tem jeito, eu ia ser demitido, sei lá. Eu, garoto, só durei 1 ano e meio, assim, mesmo porque o meu chefe gostava muito de mim. Fora isso, não tem jeito. E tem gente que nasceu para ser funcionário, para ser mandado. Não ser mandado, não vai saber... Gosta do ambiente corporativo. Tem gente que adora um ambiente corporativo. Não é gostar de ser mandado, porque ele gosta daquele ambiente. Não, mas eu digo outra coisa. Tem gente que não sabe mandar. Sim, faça você isso aqui. Crie você um negócio. Olha só, eu não quero ser chato, não. Eu sei, mas vai ser chato. Mas a gente está chegando a 65 minutos, é isso que eu estou falando. Pois é. E eu queria, além de pedir para todo mundo se inscrever, curtir, compartilhar, eu queria pedir para a Bia falar sobre o mais novo trabalho dela, que é o livro. Que a gente vai mostrar para vocês na tela aí, que a gente não está com um exemplar aqui agora, mas vocês vão ver na tela a imagem dele. Perfeito. Fala sobre como é que você chegou lá, dá uma explicaçãozinha pra gente. Na realidade, assim, eu sempre quis escrever, mas, nossa, muitos anos atrás, mas eu não sabia nem assim, como é que eu vou escrever, o que eu vou escrever, eu não tinha muito essa ideia, né? Assim, para mim era algo muito... Até que essa editora entrou em contato comigo, falando que estava reunindo 30 autores para falar sobre liderança, se eu não gostaria de participar, de ser coautora, que tinham visto toda a minha trajetória, pela minha fala nas redes sociais, e que eu poderia escolher o tema. No primeiro momento eu fiquei meio assim, será que eu vou conseguir? Mas eu falei, era um sonho escrever um livro, por que eu não começo sendo coautora para depois eu conseguir botar realmente esse meu sonho, né? E aí, quando ela falou que eu podia escolher, eu falei, eu vou escolher o tema que eu acho que tem tudo a ver com a minha carreira, que resume a minha carreira, que é exatamente, né, gerir pessoas, né, orientada a resultados, onde eu falo muito, né, sobre essa história da liderança humanizada, né, que eu não consigo ver realmente resultados sem esse olhar, né, humano. E aí eu comecei a escrever, e aí amei, assim, porque eu fui escrevendo, lembrando, obviamente, de tudo que eu vivia.
E quando eu vi que tinha terminado, eu falei, poxa, que bacana. Como é bom, né? Como é bom. E quando ele nasce é melhor ainda. Nossa, Né? aí depois quando eu vi o livro, né, que você pega o livro, porque eu ainda sou daquela que gosta de ler livro, Sim. sabe? Você gosta de ficar lendo no digital, eu não curto. Eu Não gosto é de igual, rabiscar, não é igual, eu faço não é orelha igual. no livro, quando eu quero parar ali para lembrar que é uma coisa importante. Eu curto a coisa do livro físico mesmo. E aí fizemos o lançamento, foi lá em São Paulo, com outros colegas, pessoas muito legais, assim, e eram lideranças diferentes. A liderança financeira, tinha assim, né, perfis diferentes, com as suas visões sobre liderança. Eu acho que é uma coletânea muito legal. Hoje eu participo da live falando sobre o meu livro com a editora, né, hoje à noite. E aí agora pronta, né? Então, assim, me serviu para poder continuar esse desejo aí, esse sonho, concretizar, que eu acho que isso é muito importante, né? Você, mulher aí de 50 a mais, não deixa seu sonho adormecido. Em algum momento ele tem que acordar, despertar, né? O meu é esse de escrever o meu livro. Então, busca o seu e faz esse sonho virar realidade, porque é uma realização, assim, eu estava muito feliz. Parecia, assim, que eu estava, sabe? É muito bom. Não é bom? E eu acho que eu agora, né, as pessoas lendo, me dando feedback é muito gostoso. Eu falo, poxa, Bia, vou colocar isso no meu dia a dia. Então, assim, né, saber que a gente está ajudando no desenvolvimento, porque exatamente o meu projeto agora, para 2026, eu tenho uma sócia, que é a Daniela, a gente está focando muito no tema de liderança. Então, a gente está criando o Clube da Liderança, onde a gente vai trabalhar líderes, virei líder, né? Uma liderança aí mais jovem, que precisa, eu acho, dessa senioridade aqui para poder ajudá-los, e a liderança mais sênior, para que a gente possa estar também ressignificando aí essas cadeiras de liderança. E é um tema que eu amo, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com a minha história, com meus altos e baixos, com os meus aprendizados e meus erros. Eu acho que a gente consegue, né, de alguma forma, contar a nossa história e ajudar outros. Sim. Então, o livro foi isso. Foi um sonho realizado e, assim, uma porta aberta aí para o meu futuro como escritora. Né? Então, fiquei muito feliz. E ainda é um tema que hoje está tendo tudo a ver com o meu momento profissional. Então, Muito foi legal. mais gostoso ainda. Parabéns Bia, pela coragem. Nós estamos nos aproximando do final. Vou dar uma notícia aqui no ar para você. A Bia está, vocês sabem disso, vocês que nos acompanham, a Bia está concorrendo, porque nós faremos um ano agora em janeiro próximo, e nós temos um Oscar para os melhores. Que legal! Melhores podcasts. Melhores podcasts. Então, você que está assistindo, gostando, curta. O que não gosta, curte também de verdade, sabe? Assim, eu vou curtir só de raiva. Porque E o voto é a inscrição a partir do momento, é a curtição, é o compartilhamento, é o comentário, Legal, tudo isso, bacana. a visualização, tudo isso faz parte daquilo que a gente vai estar entendendo como voto. Tá? Queremos você no palco, recebendo a estatueta, Ó, o Oscar do amar, RH. Então, você quer fazer a consideração final, Léo? Não, eu queria só uma última, não é nem pergunta, uma última consideração, ficar muito feliz de ter a Bia aqui para um tema tão importante como essa revolução prateada que eu chamo. É uma revolução que está acontecendo, as empresas têm que entender isso, elas não vão a lugar nenhum se elas não entenderem isso. As gerações que estão vindo aí vão demorar muito ainda para terem condição de ter uma posição de gerência, de direção. É um alerta para vocês, empresários. E uma alegria muito grande ter você aqui. Bom, eu fiquei super feliz. Está tudo aberto para você fazer suas considerações finais. Fala para o nosso ótimo. público, por favor. Eu fiquei super feliz com esse convite. Né? Eu acho que a gente precisa ter mais espaço, né? Mais voz, para que mais pessoas possam ouvir sobre temas que são tão importantes. Falar sobre mulher, para mim, é fantástico. Né? É contar um pouco da minha história. Em cada fala aqui, eu acho que eu me vi em vários momentos. Né? Não é coisas que eu acho, são coisas que eu vivi. Que assim, né? Que eu vibrei em alguns momentos, outros que eu sofri. Mas é isso que me trouxe até aqui. Eu tenho um orgulho muito grande da minha história.
Nunca eu fui QI, né? Nunca fui quem indica. Eu sempre conquistei os meus trabalhos por mim. Eu sempre saí de portas abertas. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de quem eu sou. Fico muito feliz quando meu filho Guga lá e põe Bia Tartucci e eu apareço, ele mostra para os amiguinhos, porque eu sei que, de alguma forma, eu estou influenciando a ele ser também, né, um profissional melhor. Então, escutem mais esses programas, né? Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, sempre dá não dá assim, quando... Putz, olha só o que essa pessoa falou, faz sentido, Exatamente. eu não tinha pensado nisso. Porque a gente acha, às vezes, que é o mais do mesmo. Não é o mais do mesmo. Sempre Sim. tem uma pessoa que traz um conteúdo diferente. Verdade. Então, legal que vocês participem, façam perguntas, sugiram também alguns temas, Sim. né? Porque a gente, às vezes, não pensou em falar sobre esse tema. Porque eu acho que a participação do público nos ajuda muito, eu vejo isso nos meus canais. Né? E para as mulheres em especial, né? Principalmente as prateadas, né? Eu sempre falo, né? Não desista nunca e tenha orgulho de você. Uma vez se assustaram quando eu disse isso, né? A pessoa mais importante da sua vida é você. Porque se você não estiver bem, ninguém ao redor vai estar bem. Né? Não é seu filho, não é seu marido, não é sua mãe. Não. Sou eu. Porque eu estando bem, eu vou fazer as pessoas ao meu redor felizes. Né? Então, se priorize. Muitas vezes a gente deixa, né, a gente de lado para cuidar dos outros. Exatamente. Né? Mas cuide de você. Cuide da sua mente. Cuide do teu espiritual, né? Cuide do seu físico, que é importante, sim. Não estou falando de padrão de beleza, não. Tenho que ser manequim e tal. Não é nada disso. Né? E se aceite como você é. Né? Eu já aceitei minha barriguinha e tá tudo bem. Fazer o quê? Né? Já estou aí com 58, vou ficar com barriguinha. Não vou. Né? Então, acho que a gente tem que se curtir da maneira como a gente é. Né? E eu tenho certeza que você é especial. É só olhar para dentro de você. Não desista de você.